sentar. Hoje nós vamos falar sobre coração. O título da mensagem é Características de um Coração Saudável. Dia 29 agora de setembro foi comemorado o Dia do Coração. Até há poucos dias eu não sabia dessa informação. Mas por conta dessa data, algumas empresas, algumas instituições fornecem palestras, né, com essa temática de coração, que é um tema importante demais. E aí, nessas palestras são tratados hábitos que nós precisamos ter para ter um coração saudável, né? Um coração sem as chamadas cardiopatias, que são as doenças que acometem o coração. E aí, para ter um coração saudável, nós precisamos praticar exercício, ter uma boa alimentação, dormir bem, para que aquelas taxas, né, glicose, colesterol, pressão, sejam todas ok, né, para a gente ter aí um corpo saudável. Mas essas foram informações do coração físico, né, o órgão, coração. Mas nós vamos falar aqui, daqui para frente, do coração espiritual. E aí eu convido você a abrir Mateus 22 e nós vamos ler do 36 ao 40. Nesse versículo, nós vamos tratar da primeira característica desse coração saudável, que é o amor, o amar. E aí em Mateus 22, 36 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nosso primeiro ponto, coração saudável, ama. E aí nós temos aqui nesses versículos, né, de Mateus, a fala sobre amar. Primeiro a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E uma vez o nosso pastor, inclusive, já falou um pouco sobre isso. E o quanto a gente se ama, né? E aí nós precisamos amar o nosso próximo da mesma forma. E uma pessoa que ama, ela não é egoísta. Essa pessoa olha para o outro, para o próximo, né? Eu digo próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ela olha para o outro com coração de se colocar no lugar. Ela olha para o outro com olhos de amor. E aí ela não se contenta em ver as pessoas ao redor, as pessoas no trabalho, as pessoas da própria família, as pessoas que moram ao redor, vivendo uma vida sem amor, vivendo uma vida de tristeza, uma vida de fracassos, uma vida de coisas ruins, uma vida sem alegria. A pessoa que ama, a pessoa que tem o amor no coração, ela quer que todos ao seu redor experimentem do maior amor, experimentem do amor com A maiúsculo, que é o próprio Deus, porque Ele fez o maior ato de amor que nós conhecemos, né, que foi entregar o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna, uma vida de vitória.
Então, que nós venhamos ter esse olhar, um olhar de amor para o nosso próximo. E o amor é algo tão grandioso que em 1 João 4,8 diz o quê? Que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem um outro texto que eu também gosto muito, sou apaixonada, 1 Coríntios 13. E aí, eu vou ler só alguns versículos, porque ele todo é muito bonito, né? Inclusive, eu usei alguns versículos destes no meu convite de casamento. E aí, 1 Coríntios 13, eu vou ler do 4 ao 7. Fala algumas características do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí eu te pergunto, você está amando o verdadeiro amor? O amor puro, o amor sincero, o amor com todas essas características que nós vimos aqui em 1 Coríntios 13. É bom a gente fazer essa reflexão, né? Porque às vezes, automaticamente a gente dispara, te amo, né? Seja para um familiar, seja para o esposo, para a esposa. Então, é bom a gente parar para pensar, que amor é esse? É o amor, próprio amor de Jesus? O segundo ponto, a segunda característica do coração saudável é que quem tem o coração saudável obedece a Deus. Então, o primeiro foi amar, o segundo, obedecer a Deus. Segundo o dicionário, obedecer é submeter-se à vontade do outro. Então, a partir do momento que eu decido obedecer a Deus, eu digo, Deus, eu quero viver a sua vontade para a minha vida. E eu falei decidir obedecer a Deus porque obedecer é uma decisão. A todo momento nós temos a escolha, né? Eu obedeço ou eu escolho desobedecer a Deus. E nós temos um manual, né, que é a nossa Bíblia, com várias diretrizes, várias orientações. E aí depende de nós decidir obedecer a cada uma delas ou desobedecer. E aí quando você escolhe viver a vontade de Deus para a sua vida, você está fazendo a melhor escolha. Porque carnalmente, quando você escolhe viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, quando você decide resolver as coisas de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você acredita, você chega a resultados que não são bons. São resultados que eu falei lá no início: fracasso, tristeza, desilusão. Porque assim como nós ouvimos no domingo, né? Nós colocamos a nossa confiança nas pessoas e as pessoas são falhas. E aí nós nos decepcionamos. Mas quando decidimos obedecer a Deus, seguir a palavra do Senhor, seguir os mandamentos, nós desfrutamos do melhor, desfrutamos de momentos maravilhosos. Claro que teremos aí as aflições, né, como sabemos, mas sabemos também que teremos Deus ao nosso lado em todo momento, que esse momento vai passar. Então, quando decidimos viver o que o Senhor reservou para nós, nós vamos viver o melhor. E eu convido você a abrir 1 Coríntios 2:9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Esse texto confirma o que eu acabei de dizer para vocês, né? Que
nós nem imaginamos tudo o que o Senhor tem para nós. E isso me lembra uma fala de uma ministração da Samantha, há alguns dias atrás. Que por mais que nós estejamos vivendo dias bons ou dias ruins, o melhor ainda está por vir. E eu creio nisso. Creio nisso para a minha vida e para a sua vida também. A terceira característica de um coração saudável é que essa pessoa vive o perdão. Eu convido você a abrir Gênesis 45, nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Dando uma introdução, acredito que você já tenha ouvido da história de José algumas vezes. José foi vendido como escravo, pelos seus próprios irmãos. E nesse momento aqui que nós lemos, é o momento em que ele se revela para esses irmãos de que o governador que eles foram procurar, para buscar ali algo para comer, era o irmão que eles venderam. E aí, aqui fala que ele chorou tão alto que as pessoas ao redor ouviram, os egípcios ouviram. E eu acredito que ele tenha chorado tão alto porque ele viveu muitos anos. Por mais que José já era governador, já tinha um alto cargo, José já estava vivendo ali os sonhos de Deus para a vida dele. Deus elevou ele, de escravo a governador. José discernia sonhos. Mas José tinha essa história no passado, de ser vendido como escravo. E aquela dor de ser rechaçado pelos próprios irmãos ainda estava ali. Às vezes nós avançamos, crescemos, evoluímos em algumas partes, mas o peso de algumas histórias acabam ficando. E aí, palavras malditas, situações mal entendidas, frases inacabadas, acabam ali gerando todo um peso, todo um fardo que vai se perpassando por todo o tempo. E com José foram vários anos, que ele foi vivendo aquilo ali. E naquele momento, ele se apresentou para os seus irmãos. E o mais lindo é que, apesar de ter sido vendido, ter passado por todo esse período, José se revelou a eles, os perdoou e ainda, através do seu cargo, de ser uma pessoa de poder, ele conseguiu sustentá-los, dá-los de comer aos irmãos e ainda o pai. Então ele não só perdoou, ele viveu ali, ele amou os irmãos e foi um momento muito bacana. Eu até te convido a ler esse capítulo e toda a história, porque tem detalhes muito ricos. Gente, e eu digo uma coisa para vocês, é muito fácil a gente se magoar com alguém. É muito rápido, um olhar, inclusive eu já ouvi isso, mas tem uma pessoa que me olha meio estranho. E aí esse olhar meio estranho se torna, não nem saber o que se passou, não sabe se é uma coisa pessoal, se é uma coisa, um problema externo que não tem nada a ver com você. E aí você vai carregando aquilo ali com o que você acha que é.
E essa mágoa, essa tristeza, vai fazendo com que você vai se afastando dos ambientes. Eu uso com vocês um exemplo das igrejas, né? Porque a maioria das pessoas se decepcionam com alguém e por causa dessa decepção, a pessoa se afasta do corpo, se afasta muitas vezes do relacionamento com Deus, porque nós precisamos estar em família, né? Porque juntos nós vamos avançando, nós damos a mão uns aos outros. E isso vai fazendo com que a gente se afaste, que a gente deixe de frequentar os ambientes que nós deveríamos frequentar e que a gente também acaba carregando isso, deixando de estar também com as pessoas com quem nós deveríamos estar. E aí nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais para tudo que Ele nos ensina, para que a gente venha viver a palavra, para que a gente não venha ficar guardando esse rancor, essa mágoa, esse mal-entendido, e venha dispensar perdão, por mais que esse pedido de perdão não tenha acontecido. Que a gente libere esse perdão. E também ao contrário, se nós magoamos alguém, se proferimos algo, que a gente também venha pedir perdão, venha pedir perdão a Deus e pedir perdão, né, àquela pessoa a quem a gente feriu. E eu coloquei uma frase aqui que diz: um coração saudável perdoa porque o perdão gera cura espiritual e até cura física. Não sei se vocês já ouviram falar que alguém tenha ficado magoado, guardado rancor e aquilo ali gerou uma doença física. Porque aquilo vai entristecendo, vai murchando e a pessoa, além de uma doença espiritual, acaba ficando doente fisicamente também. Então, que nós venhamos estar com o nosso coração voltado para Deus e pedindo a Ele que nós venhamos estar maduros o suficiente para liberar o perdão, por mais que esse perdão não tenha sido pedido. Por último, nós temos que uma pessoa com um coração saudável, ela é grata e ela é generosa. Consequentemente, ela é generosa. Um coração saudável, ele é grato porque ele reconhece quem ele é. A pessoa grata, ela reconhece quem ela é. Ela reconhece que ela é filha de Deus. Ela reconhece o que aconteceu na cruz. Ela reconhece que todos os dias Jesus nos ama, Jesus nos perdoa. E ela é grata todo dia. Ela é grata ao acordar e ela é grata ao se deitar. Ela é grata por acordar e ter o ar para respirar. Inclusive, em algum momento, nosso pastor já comentou aqui sobre o quão valioso é o respirar. Porque uma pessoa que não consegue respirar e precisa de, por exemplo, o suporte de cilindros, né? O quão caro financeiramente isso é. E em todo tempo nós temos o ar para respirar. Precisamos ser muito gratos por isso. E aí, precisamos agradecer em todo tempo, porque é Deus quem nos sustenta, Deus quem nos mantém. E aí, todo dia, geralmente, quando eu acordo ou estou indo para o meu trabalho, eu lembro de Lamentações 3. E aí, eu penso, meu Deus, o que seria de mim se não fossem as suas misericórdias? Porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. O que seria de mim se não fosse a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida? E a respeito dessa questão de gratidão, em alguns dias atrás, já tem um tempo, em uma conversa com uma colega de trabalho, porque sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de semear, né, compartilhar. A gente estava tomando café e eu estava compartilhando com ela as bênçãos que o Senhor já derramou sobre minha vida, os milagres que Ele já fez. E aí ela falou assim: Ju, eu acho engraçado que geralmente as pessoas crentes,
elas retiram todo o mérito, todo o seu mérito, tudo que ela faz, e atribuem todo o mérito a Deus. Eu não entendo isso. Aí eu falei, olha, eu não estou falando aqui que diante de tudo que eu te contei, eu fiquei sentada, esperando Deus trazer, colocar na minha mão. Fiquei sentada esperando cair do céu, né, como alguns dizem. Eu estou falando que Deus me deu algo porque Ele me deu, primeiro, a vida através de Jesus. Segundo, Ele me deu saúde para eu estar onde eu estou, para fazer o que eu faço. Ele me sustenta em todo momento. O que seria de mim se não fosse o Senhor, né? Como eu disse anteriormente. Ele me dá o respirar, Ele me capacita, me dá sabedoria, né? Então, em todo tempo, é a mão dele que está sobre mim. E é por isso que nós falamos, né? Deus me deu uma família, Deus me deu um trabalho, Deus me deu várias coisas. E é por isso que nós atribuímos tudo a Deus, porque é Ele quem nos sustenta em todo momento. E eu devo tudo o que eu tenho e que eu sou a Ele. E ela entendeu. E eu entendi que essa pergunta dela foi por realmente não entender, porque ela não é cristã. Ela não vive, ela não tem a vivência, né, desses ambientes, porque nós somos muito abençoados quando frequentamos, né, a célula, os templos. E aí eu entendi que foi uma questão de não entender realmente, não foi um questionamento para afrontar, mas foi para entender. E eu expliquei isso a ela, e ela falou, bonito o que você explicou. Eu entendi. E eu fiquei feliz com isso, porque eu pude trazer isso para a vida dela, essa reflexão, né, para quando ela alcançar algo, ela entender, Jesus me trouxe até aqui, Jesus me fez levantar hoje, Jesus me deu ar, Jesus me deu saúde, Jesus me deu o que vestir, Jesus. E aí, eu trouxe essa reflexão para a vida dela e fiquei muito feliz por causa disso. Então, um coração grato transborda e se transforma em atos de generosidade. Porque a partir do momento que eu sou grato, eu reconheço que tudo é por conta de Deus, tudo é por conta de Jesus. E aí eu quero transbordar isso sobre as pessoas e quero abençoar as pessoas, primeiro, com a palavra, segundo, de acordo com o possível, né, com falando materialmente. Então, primeiro espiritualmente, depois materialmente. E aí eu trouxe, então, alguns pontos para vocês. Características desse coração saudável. Primeiro, amar, obedecer a Deus, perdoar, ser grato e generoso. E aí, nessa noite, eu convido você a pedir ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai trazendo isso tudo a nós, através do fruto do Espírito, né, nós sabemos. E aí, o Espírito Santo vai gerando isso na vida de cada um de nós, a partir do momento que nós proferimos, né? Espírito Santo vem morar em mim, Espírito Santo vem fazer aqui a transformação. Limpa, tira toda a cardiopatia, tira toda a enfermidade, tira todo o rancor, tira toda a tristeza, tira toda a desobediência, toda a ingratidão. E me enche de amor, de gratidão, traz a felicidade, traz a generosidade. E aí nós precisamos pedir isso a Deus todos os dias. E eu convido você a fazer essa reflexão, a se colocar de pé. Nós vamos ouvir um louvor. E eu peço para no momento desse louvor, você ir orando, pedindo a Deus para trazer à sua mente todos esses motivos de gratidão, todos esses motivos para que você tenha uma vida cheia de
características de um coração saudável. Você venha ter esse coração saudável fisicamente, mas principalmente espiritualmente.